você que não quer gastar o seu tempo, e eu estou deixando aqui o meu cupom de desconto, que é o Maurício12, para você ter 12% de desconto em qualquer linha da Insider, masculina, feminina, certo, Marcão? Certíssimo, meu querido. Doutor, eu quero começar com uma pergunta, assim, vamos lá. A gente está percebendo que atualmente, graças às redes sociais, tem muita gente relatando síndromes, né? Eu preciso primeiro que você me inicie, tipo, doença e síndrome é a mesma coisa? Qual que é a diferença? Não, síndrome isso é de faculdade de medicina, né? Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Qualquer conjunto que se mostre recorrentemente junto caracteriza uma síndrome. Ah, entendi. Doença é uma coisa que pode ser pontual, é isso que você está querendo me dizer? Pode, não, mas a síndrome se refere aos sintomas que aparecem. Síndrome de burnout. Então tem uma série de sintomas que o burnout tem. Ah, tá. E aí você fala, é a síndrome de burnout. O transtorno de burnout é a doença propriamente dita, como um todo, completo. Síndrome é apenas os sinais e os sintomas. Tem um monte de conjunto de sinais e sintomas que a gente não entende completamente ainda. Então a gente deixa com o nome de síndrome e deixa lá largado. É isso? Então síndrome é como se assim, tipo, não necessariamente é a doença específica, mas não, assim, são casualidades que podem gerar a doença específica. Não, a manifestação. A manifestação, interessante. Você falou do burnout e eu queria bater esse papo, assim. Burnout é uma coisa que eu até brinco aqui, tipo, a gente não vê pedreiro com burnout. O pedreiro, ele tem... Não, ele fala outro... Porque você não convive com pedreiro, não. Não. Ele fala outro termo, é isso que eu quero dizer. Ah, sim. É isso que eu quero dizer. Ele usa um outro termo. O burnout, por exemplo, tem muita coisa que a gente tem hoje em dia que o cara fala, eu tô com TDAH. E o TDAH parece que é uma coisa de uma bolha específica, de uma geração, mas o cara que é mais antigo, ele não tem TDAH, ou ele acha que ele não tem. Essas síndromes novas que estão aparecendo, esses nomes, burnout, borderline, TDAH, qual mais? Vamos botar aqui, tem várias. O TDI. O TDI. Por que tá tão em evidência essas novas nomenclaturas? A medicina está evoluindo muito e a psiquiatria em especial e o conhecimento do cérebro de uma forma mais genérica estão evoluindo muito. Então o que acontece? O conhecimento está aumentando. Aumenta o conhecimento, aumenta a nosologia, quer dizer, você tem mais detalhes. Quando eu me formei, não existia o diagnóstico de déficit de atenção. Para você ter uma ideia, o que correspondia hoje ao déficit de atenção era chamado de disfunção cerebral mínima e englobava um monte de coisas que não tem nada a ver com o transtorno de déficit de atenção que a gente tem hoje. Então a medicina evoluiu, ela ficou mais específica e ela consegue classificar melhor os sintomas que aparecem. Entendi. No autismo também isso está acontecendo. Borderline não existia quando eu me formei. Me formei em 79, só para deixar bem claro. Assim, não existia diagnóstico de borderline. Então o pessoal foi prestando atenção, foi entendendo, foi criando correlações com ressonância magnética, com tomografia computadorizada, com testes mais específicos e foram surgindo diagnósticos novos. E alguns deles se tornaram muito populares. Você falou que borderline não existia. A pessoa que tinha a síndrome do borderline ou do próprio burnout, como que ela avaliava aquilo? Era classificado num diagnóstico mais genérico, mais abrangente. Estresse. Por exemplo, o borderline ele tem picos muito fortes de euforias. Depois foi se descobrindo que é um pico reativo, mais localizado, mas como a gente não sabia disso, não tinha esse diagnóstico, essa visão, a gente botava no quadro dos bipolares e pronto. Ah, entendi. É quase como assim, a gente está cada vez mais segmentando... Exatamente, obrigado. Exatamente a gente tem um vertical e a gente vai, né, é por isso que talvez tem tanto caso hoje de novos autismos que estão acontecendo. Porque as pessoas antigamente não encaravam isso como autismo. Não existia o diagnóstico de autismo em adulto. Não existia o diagnóstico de TDAH em adulto. Nada disso existia. Era mais fácil. Ao mesmo tempo, eu te faço uma provocação. Diga. Às vezes eu observo que tem muita gente que está se autodiagnosticando, né? Queria que você falasse um pouco sobre esse assunto. Tem assim. 2 diagnósticos que ficaram absolutamente na moda nas redes sociais. Autismo, sem dúvida alguma, e narcisismo. Narcisismo agora virou um diagnóstico e de fato né? Porque seria o
precursor da personalidade psicopática, e o pessoal acha o máximo diagnosticar os outros e até a si mesmo de narcisista. Pega o meme e fala, eu sou assim, e acha que isso é interessante. Isso. Achei que você ia citar o TDAH, porque o TDAH é uma coisa que eu até faço piada com isso, que eu falo, eu peguei TDAH, porque todo mundo agora tem TDAH. Da noite pro dia, o cara, ele descobre que ele tem um TDAH e ele não foi no médico. Ele descobriu no TikTok fazendo 10 dicas para ver se você tem TDAH. O cara fala, cara, eu bato com isso, eu tenho TDAH. É que a gente tem que olhar o sintoma em primeiro lugar. A dificuldade de manter foco acontece em muitas patologias e em muitas circunstâncias. Se você está tenso, o teu canal de entrada para prestar atenção fica bloqueado. Então, circunstancialmente, você está com déficit de atenção. Aí chegou o seu café aí, ó. Valeu. Esse café aí tá no 3 horas, mas chegou. Vamos lá. Obrigado. Imagina. Mas isso não quer dizer que você tenha o transtorno de déficit de atenção completo. O transtorno de déficit de atenção envolve a falta de foco, a dificuldade de prestar atenção, a dificuldade de organização. A pessoa não consegue organizar o pensamento. Mas eu acho que é aí que confunde as pessoas. Porque a pessoa fala, eu não tô conseguindo. E aí ele confunde, talvez, fumar um baseado com TDAH. Porque tem muita coisa. Às vezes o cara fala assim, cara, eu sou distraído. Ou eu sou um cara, sei lá, perdi alguém da minha família e eu tô passando por um problema local e pontual. Então eu tenho um TDAH. Porque ele fica baseado no Numa sintoma simples, ele vê lá na internet, vê lá na rede social, fala, me identifico. É isso. Mas você sabe que na faculdade de medicina isso acontece o tempo todo, né? Como assim? Quando você faz faculdade de medicina, você tem todas as doenças que o cara conta. Porque o tempo todo você tá se identificando com a coisa. É a coisa mais comum do mundo. Nossa, final de aula na faculdade de medicina, vai uns 8 alunos perguntar, professor, eu tenho assim, eu tenho assado. Então o fenômeno não é da internet, o fenômeno é humano. Só que a internet, a internet dá uma dimensão muito maior para a coisa. Um doutor, que é um psiquiatra como você, você tem alguma questão? Você, já descobriu alguma coisa em você? Falou, eu sou um bipolar completo. Medicado. Você é um bipolar medicado? Medicado. Como é que você descobriu? Como é que foi isso? No TikTok. Não tinha TikTok. Quando eu comecei a perceber que aquele estado exaltado, eufórico que eu tinha de querer rebentar com a cara de todo mundo, era um estado exaltado de mania, bipolaridade. Né? Era a mania que subia, né? Pois é. E depois ficava na maior baixa do mundo, me sentindo culpado, deprimido. Então eu falei, opa! E comecei a me medicar, me automediquei. É que você pode, né? Eu ia te perguntar isso. Sim, senhor. Mas um psiquiatra vai em psiquiatra? Ou você mesmo... Eu fiz 14 anos de terapia. Mas psiquiatria... Não, psiquiatra eu sou muito bom. O único psiquiatra que me tratou fui eu mesmo. Verdade. E aí você mesmo se avaliou e falou, cara, eu tenho a bipolaridade, vou tomar esse remédio. Você consegue receitas fáceis, porque é você mesmo que faz? Não, eu faço a receita. Exatamente, porque é você mesmo que faz. Na minha mesa. Será que você não tem um TDI também, que é o cara que tem, ele é psiquiatra e o paciente, né? Ele tem duas personalidades. Vamos esclarecer esse negócio. É isso que eu queria falar. Aí nós vamos chegar no papo do... É fantástico. Transtorno dissociativo de identidade. Ninguém nunca parou. O que é a dissociação? A dissociação é quando você tem um elemento emocional e se dissocia da tua elaboração. Tá bom. Quem descobriu isso foi o Charcot, que tinha uns quadros de mulheres histéricas. A histeria é uma dissociação. Que tinha, em vez de ter o conflito, eu quero matar a minha irmã porque ela namora o cara que eu gosto, ela teve uma paralisia de braço. E a explicação que dão é óbvia, né? Fala, não, a paralisia de braço é para não pegar uma faca e matar a mulher, a irmã de que ela morre de ódio. Caraca. Foi assim que Freud foi introduzido na psiquiatria. Não, na psiquiatria. Na psiquiatria. Como assim? Gente que não andava. O Charcot tinha esses quadros. Eram quadros classificados de histéricos, porque eles achavam, só mulheres, né? Porque viam por causa da produção de hormônios do útero, ísteros útero. Essa era a primeira crença. Então você tinha uma dissociação da realidade por causa de conflitos emocionais. Claro. No transtorno dissociativo de identidade, você não tem o sintoma físico, você tem a fragmentação da personalidade dela. Como se fosse um gatilho? É isso, assim, uma coisa pontual que te
Normalmente, o que desencadeia a manifestação da outra personalidade é um estado emocional alterado.